E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é Maicon Cardoso e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre estruturas de dados, né? Vou mostrar então um pouco sobre pilha, sobre fila, sobre deck. Para isso eu fiz um slidezinho aqui, eu construí um slide. Deixa eu abrir ele aqui. Vocês, este daqui. Gente, primeiramente, antes de começar realmente explicar o conceito de fila, o conceito de pilha e o de deck, eu gostaria de ressaltar a importância que isso tem para um programador de sistema. A gente às vezes não percebe, porque provavelmente quando a gente está na cadeira de estrutura de dados, a gente está recém naquela parte aprendendo algoritmos, aprendendo essas coisas mais básicas, digamos assim. Não entramos em orientação a objetos normalmente. Então o que acontece? A gente não vê a necessidade de estruturar os dados, de criar um algoritmo preciso, né, com uma capacidade de processamento alta. Por quê? Porque a gente só faz aqueles sisteminhas de modo console normalmente ali, né, coisinhas simples. Então não há necessidade de estruturar isso, por quê? Porque normalmente isso que a gente faz roda fácil, né, roda rápido, a aplicação por mais complexa que seja ali que a gente teve dificuldade para fazer, mas o nosso processador interpreta isso de forma rápida. Então a gente não vê essa necessidade. Porém, quando nós formos realmente implementar um sistema, um software maior, seja ele de automação comercial, um website, sei lá, um game para quem quer desenvolver jogos aí, se a gente não estruturar isso, se a gente não fizer um algoritmo preciso, cuidando ali os tipos de variáveis que a gente vai utilizar, cuidando toda essa questão, a gente vai ter muito problema, tá? E isso não é legal. Nós mesmos, certamente todos nós já tivemos alguma experiência desse tipo. O que seria isso? Por exemplo, assim, tu baixa dois players de música, dois programinha para tocar música. Os dois podem ter o mesmo tamanho, a finalidade dos dois é a mesma, tocar música. Porém, às vezes a gente percebe que um dos dois é muito mais rápido que o outro. Né? Então é exatamente isso, porque ele foi estruturado, ele foi melhor definido e por isso que ele tem um poder de processamento maior. Então só queria ressaltar isso no início, a importância, né, de um algoritmo, de um software, de uma aplicação bem estruturada, beleza? Então vamos lá, gente. O primeiro item aqui que eu quero ressaltar para vocês é a estrutura de pilha. Então eu coloquei uns tópicozinhos aqui. A estrutura denominada pilha é considerada do tipo filo, first in, last out, ou seja, o primeiro elemento a entrar, ele vai ser o último a sair. Né? Então é isso aí que caracteriza uma pilha. O primeiro elemento que entra é o último que sai. Já a gente vai ver isso na prática e vamos entender mais ou menos o que é isso. Então nessa estrutura, cada elemento armazena um ou vários dados e um ponteiro para o próximo elemento. Gente, o que eu quero dizer com um ou mais ou vários dados? Eu quero dizer que ele vai armazenar, por exemplo, somente um número, ali se for um elemento inteiro, né, um elemento string, a gente vai armazenar uma palavra, um caractere, enfim. Ou vários, que eu quero dizer que é o seguinte, ele pode armazenar também structs, né, ele pode armazenar objetos de alguma classe, que tem vários atributos, ele pode armazenar infinitas coisas. Então, ele armazena então, tipos homogêneos e heterogêneos, né, em outras palavras. E esse ponteiro para o próximo elemento é o que vai indicar quem é o próximo da pilha, né? Ou seja, quem é o próximo, ou, na verdade, quem é o topo da pilha, né? Eu estou lá no conceito de fila já. Mas enfim, aqui é só uma teoria simples, já a gente vai ver isso na prática, tá? Aí nós temos o que? As funções, né, de uma pilha, digamos assim. A inserção, a consulta, a remoção, esvaziar, iniciar essa pilha, né? Gente, e o ponteiro que eu me referi aqui antes, que é o ponteiro próximo, ele é normalmente chamado de topo. Né? Topo por quê? Para saber quem é o elemento que está lá no topo da pilha. Tá? Então vamos imaginar uma pilha. Eu fiz aqui um exemplo, até vamos passar aqui. Ó. Vamos montar uma pilha de formas de bolo, formas de pizza. Tá? Eu tenho aqui uma forma de pizza, ela foi inserida na minha lista aqui, né, na minha estrutura, aliás. Então eu tenho aqui uma forma, tá, gente?
Teoricamente, a gente olhando para ela, só tem uma, então a gente sabe que ela está no topo, né? Ela foi a primeira a ser inserida e ela foi a última também, ou seja, ela está no topo. Porém, se a gente quisesse adicionar uma nova forma aqui, o que, que nós faríamos? Nós simplesmente viríamos aqui e colocaríamos outra forma em cima dessa, né? Ou seja, quando a gente quer inserir, a gente simplesmente coloca ela por cima. Ou seja, a gente diz que aquela nova forma de bolo é o nosso topo. Vocês concordam comigo? Porque essa nova forma que eu adicionei agora é a que está em cima, ou seja, a que está no topo da pilha. Certo, gente? E jamais eu poderia adicionar uma forma aqui embaixo. Eu não posso fazer isso na estrutura de pilha. Eu não posso pegar e colocar uma forma embaixo dessa aqui, essa de baixo aqui. Não posso. Isso não é permitido. Então, com base nisso, a gente percebe que a inserção da pilha é somente no topo. Ou seja, se eu quiser inserir um outro elemento, vamos inserir outro elemento. Se eu quiser colocar outro, podemos colocar outro, desde que esse novo elemento seja o topo da minha lista. É isso que eu estou querendo dizer. Certo, gente? Então, é o seguinte. Suponhamos então que eu quero remover um elemento aqui. Eu poderia remover, digamos aqui que seja aqui eu tenho uma forma de 4 formas, né? Mas se eu tivesse 1000 folhas, 1000 formas, aliás, eu poderia remover essa forma aqui? Não teria como, né, gente? Porque eu teria que levantar, né? Isso na vida real, digamos assim. Eu teria que levantar as 999 formas restantes para poder tirar a forma de baixo. Então isso não é permitido também na pilha. Ou seja, eu não posso remover elementos do meio ou do final dessa fila. Eu só posso remover elementos do topo. Ou seja, por isso que eu falei antes, a pilha ela tem o conceito de o primeiro que entra, que foi esse cara aqui de baixo, ele vai ser o último a sair. Né? Se ele foi o primeiro que entrou, ele vai ser o último a sair. Ele não tem como sair antes. Ou seja, se eu quiser tirar esse cara aqui, eu vou ter que antes tirar todos os outros de cima dele para que eu possa removê-lo. Certo, gente? Mas a ideia não é essa. Então, a ideia é que cada vez que nós quiséssemos remover um valor ou mostrar, digamos, esse valor, nós temos que fazer isso no elemento que está em cima, no elemento topo. Tá, gente? Então essa é a forma como a gente faz isso. E teoricamente é isso, certo, gente? Se nós fôssemos implementar isso daqui, eu vou até fazer um outro vídeo mostrando via código, né, via linguagem de programação, como é que faz essa inserção, essa remoção. Mas enfim, eu estou dizendo que aqui, vamos só dar uma explicação por cima. Eu tenho esse meu elemento aqui que é a primeira forma. Tá? Se eu quero adicionar um novo elemento, o que é que eu vou dizer, gente? Eu vou dizer que o meu topo, ou seja, esse cara é o topo. Eu vou dizer que o meu topo próximo, ou seja, topo.próximo, recebe o novo elemento. E o meu topo, que até então é essa forma de baixa, recebe o meu novo também. Ou seja, agora o meu topo é essa forma de cima. Certo? Voltando. O meu topo, que é esse cara aqui, essa forma, próximo. Ou seja, o que vem depois dele. Topo próximo, é o cara que vai ficar aqui em cima, recebe o novo, a nova forma. Perfeito, aconteceu isso. Porém, o meu topo continua via linguagem de programação, né? Aqui dá pra ver que o topo é a segunda forma. Mas via linguagem de programação até então, o meu topo é essa forma de baixo. Então eu tenho que dizer para o meu sistema que o meu topo recebe esse cara aqui, né? Trabalhando com endereçamento de memória. Então esse cara de baixo recebe o de cima. O que aconteceu? Agora o meu topo não é mais o de baixo, o meu topo é o de cima. Então se a gente quiser adicionar uma outra forma, vai ser o mesmo conceito. O meu topo, que é essa segunda forma próximo, ou seja, o que vai vir em cima dele, recebe o novo, esse cara aqui. E o meu topo, que até então é a forma do meio, recebe o novo, que é a forma de cima. Perfeito. E assim a gente vai fazer para milhares e milhares de elementos, se for preciso. É isso que caracteriza e diferencia
uma lista, né? Isso aqui na verdade não deixa de ser uma lista, de um vetor, porque aqui a gente pode colocar milhares de elementos. Um vetor a gente só poderia pôr aquela quantidade inicializada na criação do vetor. Certo, gente? Então isso é o conceito de pilha. Recapitulando, a pilha, o primeiro elemento que sai, que é esse cara, é o último a sair. Nós só podemos inserir no topo, jamais podemos inserir elementos no meio ou no final. E sempre que a gente for mostrar na tela, por exemplo, um valor, alguma coisa assim, tem que ser do primeiro. Certo? Então vamos lá. Vamos partir então para o conceito de fila. Gente, fila, o próprio nome já diz, não é? O que vem a ser uma fila, gente? É uma fila. É simplesmente uma fila. Mas vamos lá para a teoria que eu escrevi para vocês aqui, uma coisinha simples. A estrutura denominada fila é considerada do tipo FIFO, ou seja, first in, first out. O que quer dizer? O primeiro que entra na fila é o primeiro que sai. Se a gente for parar para analisar uma fila, realmente é exatamente isso que acontece. Mas vamos seguir. Nessa estrutura, cada elemento armazena um ou mais dados e um ponteiro para o próximo elemento. Na verdade, aqui eu coloquei um, mas são dois. Já vou mostrar isso para vocês. São dois ponteiros. Tá. Então aqui a gente vai ver inserção, remoção, consulta, esvaziar, iniciar. A mesma coisa que a gente viu lá na pilha. Porém aqui os ponteiros que nós temos nessa estrutura são dois. Ou seja, é o início e o fim. Então nós temos que saber qual é o primeiro elemento e qual é o último. Por quê? Já vamos ver isso. Tá? Porque é o seguinte, gente. Suponhamos que a gente tem uma fila para a direita, como ilustra a seta aqui embaixo. Eu fiz uma fila de pessoas para ilustrar exatamente uma fila real. Então o que acontece? Digamos que eu tenho aqui um caixa de supermercado. Tá? E o caixa está fechado. Já vai abrir daqui a pouquinho o caixa, mas ainda está fechado. E os clientes estão chegando. Chegou esse cara aqui, tá? Chegou lá na fila do supermercado. Então ele foi o primeiro a chegar, ele está lá na frente. Suponhamos que o caixa seja aqui, ó, tá? Ele está lá na frente. Aí foi, o movimento aumentou, chegou outro cara na fila, chegou outro, e assim sucessivamente. E foi chegando gente na fila. Tá, gente? O que é que acontece? Vocês perceberam que sempre que chega alguém na fila, essa pessoa não é inserida no início, como era na pilha? Ou seja, essa pessoa ela é inserida no final da fila. Esse cara está na fila, ela é inserida atrás dele, ou seja, no final da fila. Diferente da pilha. Assim novamente, vai chegar outra pessoa, ela vai ser inserida no final da fila. E assim sucessivamente, cada pessoa que chega na fila é colocada no final da mesma. Concordam comigo? Voltando. Chegou o cara, chegou outro e está sempre sendo colocado no final da fila. É importante que vocês entendam isso para poder diferenciar os dois depois. Certo, gente? Porém, eu disse que esse cara aqui foi o último a chegar, tá? E o caixa estava fechado. E só vou pausar aqui para fazer mais uma ilustração rapidinho e já volto. Voltando aqui então, gente. Então é o seguinte, já foi feita a inserção. E eu quero dizer o seguinte, que quando esse caixa aqui abrir, eu quero que as pessoas comecem a passar por ele. Ou seja, o primeiro que chegou na fila, que foi esse magrão aqui, ele vai ser exatamente o primeiro a sair, gente. Essa senhora que chegou depois, ela vai ser a próxima a sair. E assim sucessivamente vai saindo um por um. Porém, eu quero que vocês entendam o seguinte. Sempre que esse cara aqui saiu, esse magrão aqui saiu, se ele saiu, automaticamente essa mulher passa a ser a primeira da fila. Ou seja, aquele ponteiro início que eu criei passa a apontar para ela. Tá? No momento que ela passa, ou seja, que ela sai da fila, o meu ponteiro início passa a apontar para esse magrão aqui. Né? Então, o ponteiro início aponta para esse e o ponteiro fim aponta para esse. Certo? Então, veja bem. Com base nisso que eu falei, a gente consegue ver que é o seguinte. Cada vez que eu insiro um elemento na fila, o meu ponteiro fim começa a apontar para esse elemento, para essa pessoa que eu inseri. Inseri outra,
O meu elemento fim, que até então apontava para essa mulher, passa a apontar para esse cara aqui. E agora passa a apontar para o magrão aqui. E o início continua apontando desde o início lá para aquele cara. Nunca vai mudar, a não ser que eu tire ele da fila. Daí o meu início vai apontar para essa senhora aqui. Então o que está acontecendo? Cada um que sai, na verdade não é cada um que sai, desculpa. O conceito da fila é o seguinte: a primeira pessoa que entra na fila é a primeira que vai sair. E a última pessoa que entrou é a última que vai sair. Jamais eu posso dizer que esse magrão aqui, morenão, chegasse na fila, encontrasse esse cara aqui no final e pulasse lá para frente dele. O conceito de furar a fila, né? O furinho que a gente dizia. Não pode. Isso aqui o programa não pode aceitar, tu tem que manipular isso. Porque esse magrão aqui não pode furar a fila e vir aqui para frente. Não. Ele só pode ser inserido no final da fila. E assim sucessivamente. Da mesma forma que ele não pode, a hora que abrisse o caixa aqui, digamos assim, ele passasse primeiro. Não. O primeiro a sair vai ser o cara que chegou primeiro aqui na fila, que é o nosso amigo aqui. Beleza? Então tá, gente. Mais ou menos isso na prática. A implementação vai ser no próximo vídeo também, mas basicamente é o seguinte: não tem ninguém, início e fim é nulo. Acrescentei um, ele vai verificar. Tem alguém? Não tem. Então meu início e meu fim vão passar a apontar para esse cara. Beleza. Coloquei outra pessoa. Tá vazia a lista? Não. Então o meu fim, ponto próximo, ou seja, esse cara que está aqui, que é o fim, passa a apontar para esse, e o fim recebe um novo. Ou seja, o fim, ponto próximo, recebe um novo, e o fim recebe um novo. Tá? E quando a gente quer tirar eles, aliás, quando nós quisermos remover, eu só vou dizer que o meu início, ponto, o meu início vai receber o meu início, ponto próximo. Isso aí. E vamos seguir. Deck. Gente, deck, eu botei aqui que é a mistura, porque não é que eu vou misturar forma com pessoa, tá, gente? Não vou misturar isso daí. Eu quis dizer que o conceito é a mistura, ou seja, pro deck eu posso tanto inserir no início, como eu posso inserir no final. Assim como eu posso também remover do início e remover do final. Ou seja, a primeira pessoa que entra não necessariamente vai ser a primeira que vai sair, ou não necessariamente vai ser a última que vai sair. Se eu tenho uma fila de 10 elementos, eu posso remover tanto o primeiro quanto o décimo. E assim inserir. Eu posso inserir tanto na primeira posição quanto na última. Então, esse é o conceito do deck. Na verdade, a junção dos dois, muito utilizado. E fila e lista também é muito utilizado. É importante que a gente saiba isso, porque o que vai acontecer? Se a gente está fazendo um softwarezinho lá de... aqueles que a gente vê no banco, por exemplo. Chega no banco, tem aquela tela de televisão que vai chamando as senhas. Aquilo lá é uma fila. Eu não vou criar uma estrutura de dados pilha para um sistema daquele, porque a capacidade de processamento vai ser muito maior. Porque se eu quiser chamar o próximo da fila, eu vou ter que varrer toda a fila para chegar lá no cara que está lá embaixo, que na verdade foi o primeiro, para poder imprimir ele na tela lá da TV. Então olha bem, se eu fizer em pilha um sistema assim, olha o trabalho que eu vou ter que ter para imprimir cada pessoa chamada. Ao contrário da fila, que eu simplesmente dou um next lá e ele já chama o magrão que é o próximo. Então, gente, para os nossos algoritmos, isso aqui não é nada. Na verdade, isso aqui, digamos, os nossos algoritmos que a gente faz em sala de aula, isso aqui é uma coisa simples. Digamos, a gente não tem necessidade de usar porque o nosso sistema vai rodar de forma rápida de qualquer maneira. Mas é importante que a gente se adapte com isso desde agora, para que na hora que comece a apertar realmente a programação, a gente consiga criar softwares leves e com processamento muito alto, estruturando eles de forma correta. Não só na questão de estrutura de dados, mas na questão de dados de variáveis. Por exemplo, tu vai armazenar lá um sexo, sei lá, tu vai armazenar, no exemplo aqui, sei lá, tem muita gente que armazena aí, por exemplo, CPF, essas coisas assim, RG, CEP, em variáveis inteiras, porque como é número, né, então as pessoas usam inteiro. Por exemplo, usam inteiro para fazer comparação booleana. Tu quer só retornar um verdadeiro ou falso, se aconteceu uma coisa ou não.
e as pessoas usam o inteiro. O inteiro tem 32 bits, se não me engano, bytes. Eu não tenho certeza. Enquanto o booleano tem 1, certo? Então essas coisinhas assim, mas 32 bits para 1 não é nada. Sim, em uma variável, mas agora coloca, sei lá, num programa grande, uma aplicação grande, coloca aí 1000 variáveis, coloca 2000 variáveis. E se tu não tiver uma estruturação certinha, se tu não tiver uma noção sobre isso, isso pode te trazer muitos problemas. Então, teoricamente é isso. Na próxima videoaula eu vou implementar isso numa linguagem de programação, provavelmente em Java ou em C Sharp, ainda não decidi, ou PHP, que é a linguagem que eu estou aprendendo agora. Então eu vou implementar isso em alguma linguagem para que fique bem claro para vocês via código. Mas teoricamente é isso, gente. Beleza? Valeu. Espero vocês na próxima videoaula. Abraço.